estão aqui presentes. Bom dia, boa noite ou boa tarde, quem vai nos assistir pelo canal da Igreja Itaúna, no YouTube. Seja bem-vindo, que o Senhor possa te revelar a palavra no seu coração. Amém? Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, graças a Deus. Nós estamos começando hoje, irmãos, nessa semana, né? A palavra é o alimento diário, andar na presença de Deus. Quem aqui almeja andar na presença de Deus? Nós precisamos andar na presença de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado. Eu preciso andar na presença de Deus. Graças a Deus. Irmãos, nessa noite nós vamos ver a mensagem de número 25, amém? Da série Gênesis, né? O princípio. E o título da mensagem essa noite é A Aliança de Deus com Abraão concernente à descendência e à terra. Aleluia pela essa aliança, Senhor Jesus. Deus, irmãos, fez um chamamento para Abraão, não é mesmo? Nós vimos e estudamos isso há algum tempo, que Abraão, ele estava em Ur dos Caldeus, numa terra de idolatria, né? Ali eles buscavam deuses estranhos, não buscavam o verdadeiro Deus, e Abraão estava ali inconformado. Ele via que não tinha como ser dessa maneira. Ele realmente queria o único Deus, o Deus verdadeiro, Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus foi e viu o coração de Abraão ali e fez o chamamento, né? Queria ler com os irmãos Gênesis capítulo 12. Vamos ler Gênesis 12, versículos 1 e 2. Senhor Jesus. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, de ti te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma benção. Graças a Deus. Então Abraão estava em Ur dos Caldeus, né? Ali, Deus fez o primeiro chamamento dele. Então ele saiu daquela terra ali de idolatria e foi para Harã, né? Só que Deus tinha falado para ele, porque sai da tua terra e da tua parentela e da casa de seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele levou o seu pai, né? E levou também Ló, seu sobrinho. Deus tinha falado para ele sair. Mas então a gente viu que eles pararam em Harã, e Harã ali, o pai dele, Terá, faleceu ali. E ali então depois eles avançaram, né? Como está falando aqui no versículo 12, já é a segunda partida dele, o segundo chamamento que Deus fez para Abraão. E aqui, no versículo 4, né? Vamos ler o versículo 4 de Gênesis 12. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente viu, né, até mesmo na semana passada, na palavra que o irmão compartilhou para a gente, que ele levou Ló junto com ele. E Deus falou para ele ir sair, né, da sua terra e da sua parentela. Deus fez a promessa para Abraão. E ele levou, ali junto consigo, levou Ló. E a gente viu semana passada que a visão de Ló e de Abraão não era a mesma visão, não é mesmo? Abraão, irmão, ele não estava preocupado com coisa física, com riquezas, com posses aqui nessa terra. Ele estava almejando a promessa que Deus tinha feito para ele. Ele queria realmente que Deus tinha preparado para ele, né? E Ló, irmãos, já era interesseiro. Ló queria as coisas dessa terra, né? Então, irmãos, para a gente seguir buscando o Senhor, não tem como duas pessoas com duas visões diferentes ter um só objetivo, não é mesmo? Então, irmãos, hoje, qual precisa ser a nossa meta? Para que nós vivemos a vida da igreja? Por um lado, nós precisamos de edificar a igreja e queremos alcançar o reino, não é mesmo? Nós temos que fazer aqui nessa terra, trazer a vontade do Senhor, estabelecer o reino dele, mas a nossa meta tem que ser reinar com o Senhor, não é mesmo? Os irmãos são um com isso?
Qual que é a nossa meta, irmãos? Reinar com o Senhor. Isso mesmo. Então, irmãos, nós temos que lutar aqui pelo reino do Senhor. Não para adquirir riquezas, para adquirir coisas materiais. Sim, o Senhor pode nos abençoar e pode nos dar. Mas nós viver nessa terra tem que ser para alcançar algo celestial. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui então no capítulo 13, vamos ler capítulo 13, versículos 1 e 2. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, de tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. A gente viu aqui que eles passaram por uma situação de restrição, de fome, eles tiveram que descer para o Egito, né? Não vou abrir aqui por causa do tempo, mas os irmãos sabem. Mas mesmo ali no Egito, Abraão foi grandemente abençoado, né? Ele teve muitas riquezas, muitos bens, e Ló estava ali junto com ele, né? Então mostra aqui que Abraão era muito rico e possuía prata e ouro. E aqui no versículos 5 e 6, vamos ler aqui, versículos 5 e 6. Ló, que ia com Abraão, tinha também rebanhos, gados e tenda. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Está vendo, irmão? Então, tinha duas visões, né? Eles tinham as coisas. A gente viu, né? O Senhor mostrou para nós, a bênção estava com Abraão, né? O Senhor chamou Abraão e abençoou Abraão. Então, o que Ló tinha que ter feito? Visto que a bênção estava com o tio dele, e ficado junto com ele ali, né? Mas Ló, então, ele quis ficar. Ele viu que não tinha espaço ali para os dois rebanhos, para os bens deles juntos ali. Tanto é que aqui no versículo 7, vamos ler. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Então começou a ter problema, tá vendo, irmãos? Então hoje, graças ao Senhor, o Senhor está nos alinhando, né? Hoje nós estamos buscando o Senhor com um só coração, né? Nós temos um objetivo, uma meta, que é desfrutar da palavra profética e servir o Senhor, ganhar pessoas para o Senhor, amém? O Senhor hoje quer que nós trabalhemos, né? O grito de guerra fala, a nova fase começou, eis o caminho do Senhor. Então essa palavra foi dada no início de novembro, né? Então mostrou que agora, a partir de novembro de 2025, chegou a hora da gente usar as ferramentas, né? O TCI está em ação, amém? O Senhor precisa do TCI em ação, né? Para alcançar o reino do Senhor, para, né, reavivar as igrejas, emancipar as igrejas, isso que o Senhor quer, né? Senhor Jesus. Então isso precisa ser a nossa visão, tá vendo, irmãos? Alcançar o objetivo que o Senhor nos deu. Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, né, nós precisamos de estar junto com os irmãos que estão sendo abençoados, né? Ali então Ló quis se apartar. Ló quis se apartar de Abraão, não é mesmo? Aqui nós vamos ler os versículos 12 e 13. 12 e 13 de Gênesis 13, vamos ler? Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades de Campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, Senhor Jesus. Então a gente viu ali, irmãos, que Ló, ele escolheu a parte melhor ali, né? Geograficamente, ele escolheu as campinas do Jordão para colocar seu gado. E Abraão, ele escolheu o outro lado, né? Ele falou, se você for para um lado, eu vou para o outro. Então, Ló quis a vida fácil. E a vida fácil, irmãos, leva a independência do Senhor. E leva-nos a chegar aonde? Até a situação caótica, né? Pecaminosa. Então, irmãos, nós precisamos de estar buscando o Senhor. Mesmo se tem luta, tem dificuldade, mas nós estamos juntos com quem tem a bênção, amém? Senhor Jesus. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Senhor Jesus. Versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente,
porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Os irmãos percebem aqui, irmão, que no versículo 14, chegou onde que Deus queria, não é? Ele queria o quê? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te darei. Então Abraão agora, depois que ele separou da parentela dele, o Senhor falou, né? Ergue os olhos e olha para onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque a toda a terra que vês eu te darei, a tu e a tua descendência. Senhor Jesus. Então, irmãos, agora o Senhor abençoou, né? E interessante que eu estava vendo aqui, que o Senhor falou assim, eu te darei tudo, né? Norte, sul, leste, oeste. E Ló tinha escolhido as planícies, né? E ele foi armando tenda até chegar em Sodoma. Então ele não tomou posse de terra, tá vendo? E o Senhor deu tudo para Abraão, porque Abraão que estava com a benção. E Ló foi habitar em terra pecaminosa, e a história de Ló foi caótica, né? Até o ponto da esposa dele virar estátua de sal, né? Então, irmãos, né, um ponto muito interessante. Vamos seguir com aqueles que estão com o Senhor, tem abençoado, amém? Ó Senhor Jesus. Interessante aqui também, Senhor Jesus. Aqui fala, né? Separou, ergue os olhos e olha onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Então hoje também, irmãos, o Senhor quer que nós erguemos os olhos, não é, amém? O Senhor precisa de nós, não precisa? Ó Senhor Jesus, o Senhor não quer só Itaúna que nós ganhamos aqui, mas o Senhor quer que nós avancemos, né? Os irmãos foram para Nova Serrana, TCI, não é? Semana passada os irmãos foram para Bom Despacho, né? O Senhor quer alcançar toda a terra, irmãos, né? O Senhor quer ganhar toda a terra para Ele, amém? Ter igrejas ali que expressam realmente o Senhor. O que os irmãos dizem disso? Ó Senhor Jesus, vamos dar um passo de fé, né, irmãos? E avançar, em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus. E aqui, irmãos, a gente viu também semana passada, né? Só recapitulando, que teve uma guerra entre os 4 reis contra 5 reis, né? Então, ali, os 4 reis venceram os 5 reis, né? Senhor Jesus. E eles tomaram posse ali, de Sodoma tudo ali, e levaram os cativos, o povo de Sodoma, e junto com ele, Ló foi levado cativo, não é mesmo? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui no versículo 14, capítulo 14, versículo 14, vamos ler? Ó Senhor Jesus, ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Senhor Jesus. Então ali, irmãos, imagina, né? A gente estava compartilhando no Labor quinta-feira. Imagina, você vai levantar 318 homens para lutar contra um exército de 4 reis que venceu de 5 reis. 5 reis, vendo assim naturalmente, é maior, né? Tem mais força, não tem? Mas como o exército de 4 reis conseguiu vencer o de 5? Então quer dizer que o exército dos 4 reis era bem forte, né? Então, mas o que acontece? Ele foi e pelejou com eles ali, né? E eles venceram, né? Ele não teve medo, ele foi e levou os 318 homens ali para pelejar, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E depois, irmãos, né? Eu falei isso até agora para a gente ter uma visão, né? Do capítulo 15, que essa mensagem é o capítulo 15, do 1 até o versículo 21, né? Então ele foi e Abraão, ele imagina, você vai lá, luta com um exército de 4 reis, apenas 318 homens, né? Talvez não tão armado, foi ali, conseguiu, né? Resgatar tudo ali que eles pegaram, trazer Ló, entregou tudo ali para o rei de Sodoma, né? O rei de Sodoma ficou satisfeito com aquilo, né? E você vence. Imagina o espírito de vingança que deve ter tido, né? O exército de 4 reis falou, não, ele veio cá e fez isso com a gente, não, vamos lá vingar com ele. Isso não vai ficar barato, né? Isso não vai ficar assim. Ele levou tudo, a gente teve que lutar com o exército de 5 reis, agora vem 318, né? E vem e nos intimida dessa maneira e toma todos os despojos aqui. Então, Abraão já ficou temeroso, né, irmãos? Mas a gente viu, né, recapitulando da semana passada,
que os 318 homens foram os nascidos em casa, né? E eram os mais capacitados. Mas só que, irmãos, por trás disso tudo, tinha alguém orando por eles, né? Era Melquisedeque que estava ali intercedendo, irmãos, né? Então mostra que a suficiência vem do Senhor, né? Mesmo que nós temos luta, temos dificuldade, mas quem peleja por nós é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Não era apenas os 318 homens que foram ali, né, e conseguiram vencer, mas porque tinha alguém por trás orando, né? Senhor Jesus. Então, a oração tem eficácia, né, irmãos? Precisamos de estar orando, mesmo que, vamos supor, eu não fui com os irmãos lá para Bom Despacho, mas eu posso aqui estar na retaguarda orando, né? Seu irmão ontem teve as visitas nas casas, né? Que aqui os irmãos foram visitar e também alguns daqui receberam visita, né? Eu não fui, mas eu posso estar orando, né? Senhor, abençoa tal famílias que eles foram visitar. Nós sempre podemos estar juntos, irmãos, né? Tem várias ferramentas. Eu não posso estar presencialmente, mas eu posso estar envolvido orando, amém? Assim como Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, né? Sem genealogia, sem início, sem fim de dias, né? Mas então, teve essa oração. Agora então, irmãos, aqui no versículo 15, capítulo 15, versículo 1, queria que os irmãos lessem comigo. 15, 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Ó Senhor Jesus, que palavra, irmãos. Imagina, você está com medo. Você está com uma situação difícil para resolver. Aí o Senhor vira para você, Adilson, e fala assim: não temas, eu sou contigo. Isso encoraja, né, irmãos? Isso encoraja cada um de nós. Então, Abraão ali se sentiu encorajado. E então, ele foi e perguntou, né, o Senhor. Ele se sentiu encorajado e voltou para a promessa que Deus tinha feito para ele, né? Versículo 2. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Ó Senhor Jesus. Vamos lá até o 4. Disse Abraão mais: a mim não concede descendência, e um servo nascido da minha casa será o seu herdeiro. A isso respondeu o Senhor, dizendo: não será o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Senhor Jesus. Então Abraão pensou ali que o herdeiro dele, né, começar era estéril. Quem que seria o herdeiro dele? O Damasceno Eliezer, né? Que ele tinha confiança, tinha, né, capaz que ficava tudo na mão dele ali. Mas o Senhor falou assim: não, Senhor, que vai ser nascido de ti. Eu fiz a promessa de ti sairá uma grande nação, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ler do 5 até o 8. Então conduziu até fora e disse: olhe para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a sua prosperidade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Vamos só os dois por enquanto. Então o Senhor conduziu para fora, irmãos, e disse: olhe para o céu e conta as estrelas que se pode. E lhe disse: será assim a sua posteridade. Imagina, você não tem nenhum filho, sua esposa é estéril, Deus faz a promessa, aí te leva para fora e te mostra que esse tanto de estrela. Você tem que ter fé, não tem, irmãos? Você consegue contar as estrelas? Não consegue, né? Então ele foi e mostrou. Aleluia. E quem são essas estrelas hoje? Aleluia! Senhor, nós somos essa estrela. Nós somos resultado da promessa de Abraão, irmãos. Quem se sente feliz com isso, diz amém. Aleluia! Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E lhe diz: será assim a tua prosperidade. O versículo 6, né, a chave, né? Ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para justiça. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Irmãos, quando o Senhor fala, nós precisamos de crer. Ele creu e tomou posse, né? Se eu ouço a palavra, né? Semana passada eu compartilhei isso um pouquinho com os irmãos da Divinópolis. Se eu ouço a palavra e eu ouço ela como uma palestra, uma palavra qualquer, ela não vai fazer efeito nenhum na minha vida. Mas se eu tomo essa palavra, né? Se eu creio
e recebo ela para dentro do meu espírito, o Senhor tem como fazer. Essa palavra vai operar eficazmente em mim, se eu creio, né? Igual o Senhor falou para os Tessalonicenses lá, né? Nós precisamos de crer na palavra. Abraão foi considerado o pai da fé, não é? Mas a fé dele, irmãos, não foi o Senhor deu um toque nele, a fé já chegou no máximo, tá vendo? Ela foi crescendo. Com cada experiência, ela foi crescendo. Assim também é cada um de nós, né? Nós precisamos de ter experiência com o Senhor, porque a fé possa estar crescendo em nosso coração. Talvez nós erramos, nós fazíamos alguma coisa errada, mas o Senhor está dando uma nova chance para nós, e nós precisamos de tomar posse da palavra e crer no Senhor, amém? Vamos ler o 7 e o 8 agora. Disse mais, o Senhor, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou Abraão, Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, graças a Deus. Então, irmãos, ele perguntou ao Senhor, o Senhor fez a promessa para ele, mas ele perguntou para o Senhor, como saberei se hei de possuí-la? Aí então, até então, né, entra já no título da mensagem. O Senhor fez para ele uma promessa, mas quando ele perguntou como que ele ia saber, Deus então fez com ele uma aliança. Né? A aliança, ela é algo mais superior do que uma promessa. Né? Se eu prometo para você uma coisa, né, eu posso ficar de boca, mas se eu fiz uma aliança, você já tem um comprovante na mão, tá vendo? Então Deus fez uma aliança com ele ali. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então essa promessa, né? A promessa aqui, ó, fala, a isso respondeu o Senhor, não serás, no versículo 4, né? Não será o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então Deus prometeu ele a herança, né? E aqui no versículo 7, né? Disse o Senhor, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança a essa terra. Então ele prometeu a posteridade dele e a terra, né? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós somos essa parte celestial, né? Aqui eu queria ler com os irmãos Gálatas, vamos ler Gálatas? Para a gente ver que a promessa de Abraão chegou até nós. A nação de Israel, ela é a parte terrenal. O Senhor falou com ele, olha a areia da praia, né? Se é que pode contar. Essa aí é o povo de Israel. Mas as estrelas do céu somos nós, os gentios, né? Essa herança, então, abrange a parte terrena, que é o povo de Israel, e abrange a parte celestial, que somos cada um de nós. Amém? Gálatas capítulo 3, Senhor Jesus, versículos 6 e 7. Gálatas 3, 6 e 7. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis que os da fé é que são filhos de Abraão. Ó Senhor Jesus. É o caso de Abraão que creu. Nós precisamos de tocar nesse ponto, irmão. É o caso de Abraão que creu. Nós precisamos de crer que o Senhor está fazendo, amém? E isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei que os da fé que são filhos de Abraão. Nós somos os filhos de Abraão, irmão. Nós somos os da fé, amém? Você crê no Senhor? Aleluia, então nós temos fé, né? Que a fé é o próprio Senhor habitando em nosso interior. Versículos 8 e 9. Ora, de Gálatas 3 ainda. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de sorte que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Quem aqui é abençoado diz amém. Amém. Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado. Você é abençoado. Senhor Jesus. Se Satanás vier te acusar, irmãos, você fala com ele, eu sou abençoado. Com o crente Abraão. Amém? Eu sou abençoado. Aleluia. Versículo 14. Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido.
Nós recebemos o Espírito prometido, irmãos. Aquilo que foi ali prometido a Abraão chegou até cada um de nós. Quando você invoca, ó Senhor Jesus, o Espírito prometido está entrando para dentro de nós, irmãos. Você não sente alegria no seu coração, não? Nosso espírito tem que queimar de alegria com isso, amém? Senhor Jesus, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao seu descendente que é Cristo. Aleluia, o seu descendente que é Cristo. Versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Os irmãos lembram do ponto da imersão, ponto 4, que a gente fez aqui, que os irmãos da condução pediram? Né? Não pense que você não tem nada a ver com a promessa de Abraão. Mas o versículo 29 fala bem forte, né? E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Aleluia! O Senhor falha com a sua promessa, irmão? Eu falho com a minha promessa, talvez eu prometo e não cumpro. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Nenhuma das promessas que ele fez, ele deixou de cumprir, irmãos. Então nós precisamos de crer, né? Que o Senhor escolheu a cada um e vai dar a cada um de nós o reino milenar. Amém? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Vamos voltar para Gênesis 15 agora. Amém. Gênesis 15, vamos ler a aliança que o Senhor fez com ele, né? Nós vamos ler os versículos do 9 até do 9, o 10 e o 11. Amém? Senhor Jesus. Aqui no versículo 8, recapitulando, né? Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Então aí Deus fez a aliança com ele. Vamos ler aqui, versículo 9. Respondeu-lhe, tome uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada um de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu pelo meio e pôs em ordem as metades, uns de frente a outras, e não apartiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão enxotava. Senhor Jesus. Então Deus aqui, não vou explicar por causa do tempo, no alimento diário explicou cada um dessas ofertas aqui, amém? Aqui ele falou para tomar uma novilha, né, uma cabra, cada um é aquele um tipo de oferta, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho, né? Então ele pegou todos os animais e colocou ali e para fazer essa aliança com o Senhor, né? Interessante, irmãos, né? Que no versículo 11 fala, né? As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Então ele colocou os animais ali na posição, né? Como o Senhor tinha falado com ele. Cada uma era oferta pacífica, oferta votiva, oferta, cada uma era um tipo de oferta, né? Então, ele colocou ali. Mas então mostra que as aves vinham ali querendo, né, as aves de rapina, né? Queriam comer os cadáveres. Mas o Abraão, né? Aqui ainda ele é Abraão, irmãos, que ele não tinha mudado o nome ainda, né? Vai mudar depois que foi circuncidado, né? Mas aqui, ele enxotava as aves de rapina que vinha, né? Senhor Jesus. Aqui mostra, irmãos, que essas aves de rapina, os principados e potestades, né? Aquilo que vem querendo roubar de nós. O Senhor fez a promessa para você, né? Aqui é uma oferta, Ele tinha ofertado ao Senhor. Nós também ofertamos, consagramos a nossa vida, né, ao Senhor, e entregamos a nossa vida ao Senhor. Mas Satanás não quer que nós fiquemos na presença do Senhor. Ele não quer nos roubar. Ele quer roubar a palavra que ele recebe. Ele quer tirar tudo isso de nós, tá vendo? Ele quer tirar o viver de alegria na vida da igreja. Ele não quer te colocar confusão na sua mente. Então, irmãos, nós não podemos deixar o maligno vir roubar isso que o Senhor tem dado para nós. Né? Talvez você ouve uma palavra ali, fica cheio de encorajamento, logo vem uma situação, tira sua paz e te toma isso tudo aí, tá vendo? Você perdeu. Mas nós precisamos de vigiar, né? Vigiar e não deixar Satanás roubar essa palavra de nós. Vir em situações, né? Talvez ele use uma pessoa para jogar algo negativo, para te tirar a paz, né? Então, irmãos, nós precisamos de realmente não deixar Satanás tomar posse da nossa mente. Amém? Aqui fala, né?
porém Abraão as enxotava. Senhor Jesus. Não vamos deixar, né, irmão, trazer confusão na nossa mente, algum falar negativo que vem tirar o viver da igreja, tirar alguma dúvida sobre a palavra profética, alguma dúvida sobre as ferramentas. Todas as ferramentas são necessárias para nós, né? Nós precisamos de usar essas ferramentas. E quando eu estou perto, irmão, do Senhor, estou vendo o que está acontecendo, para mim não tem dúvida. Mas quando eu estou vivendo o viver da igreja, de longe, sem ver como está funcionando, a gente talvez pode criticar, né? Mas então, o importante para nós hoje é estar perto do Senhor, né? Se eu estou perto do Senhor, o maligno não vai vir contra mim, irmãos, né? Senhor Jesus. Eu vejo que o Senhor está fazendo através dos nossos adolescentes, né? Do TCI, muitos testemunhos, né, encorajadores que a gente tem visto, né? Hoje, quem viu a live do PAC, né? Viu como o Senhor está usando ali o TCI em várias regiões, né? Então, irmãos, a ferramenta que o Senhor está usando é essa. Agora, se eu ficar criticando, questionando, deixando essa ave de rapina entrar na minha mente, eu vou fazer igualzinho Ló, né? Eu vou mudando a minha tenda, quando penso que não, estou lá em Sodoma, tá vendo? Mas nós precisamos de estar seguindo o Senhor, né? E praticando o que o Senhor tem feito por nós. Ó Senhor Jesus, aleluia. Vamos ler aqui, irmãos, Romanos, capítulo 10. Queria que o irmão projetasse para a gente, na Bíblia King James, na versão King James, Romanos 10, 17. Senhor Jesus, o irmão já colocou para nós. Vamos ler no telão? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Vamos ler de novo? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Irmãos, então, quanto nós mais ouvimos a palavra, quanto mais nós recebemos a palavra, mais a fé vai sendo acrescentada em nós, né? Lá em 1 Pedro fala que a fé preciosa foi igualmente dada a cada um de nós. Mas agora ela vai desenvolver aqui, através de eu receber a palavra, de eu ouvir a palavra, eu ser lavado pela palavra, isso aí que a fé vai fazendo, vai transformando, né? A gente mostrou ele desde o início de Gênesis, né? Gênesis 12 ali, antes um pouquinho ali, o Senhor chamou Abraão. Ele foi crescendo, à medida que Deus falava. Deus chegava e falava. Ele ia, dava um passo, tá vendo? Deus falava de novo, ele dava outro passo. Até que a fé foi crescendo, ela foi desenvolvendo. Então eu preciso estar ouvindo a palavra, amém? Então não vamos, irmão, perder a oportunidade, né? Graças ao Senhor pela misericórdia dele, né? Eu estava desfrutando essa palavra mais cedo, mas depois o Senhor deu graça de ouvir a live do PAC. Depois ouvi ainda a palavra de Ribeirão Preto ainda, né? Porque eu preciso estar voltado para o Senhor, irmãos, né? Teve uma mensagem da conferência em Ribeirão Preto ali, né? Então, irmão, nós precisamos aproveitar as oportunidades, que a fé vai crescendo em nós a cada dia, amém? Quem crê nisso diz amém. Amém. E a palavra hoje é disponível, né? Internet, todo mundo tem telefone, celular, o meu ficou lá na bolsa. Então a gente pode conectar no Instituto Vida para Todos e ver as palavras, irmãos. Eu ouvi a live do PAC hoje, foi 2h da tarde, tá vendo? Não foi ao vivo, né, Jorbelo? Jorbelo vê depois algumas coisas, né, Jorbelo falou. Então nós podemos ver depois, não tem desculpa para nós, né? Senhor Jesus. Então a fé precisa ser acrescida cada um de nós, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor então fez essa aliança, né, com Abraão. E hoje nós cantamos aquele hino, né? Hoje nós no Novo Testamento nós vivemos a nova aliança, né? O Senhor morreu por cada um de nós, né? Ele fez a promessa ali da terra e da sua descendência, né? Mas hoje o Senhor nos deu essa nova aliança, né? Eu queria ler com os irmãos aqui, Gálatas 4. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Gálatas 4, versículo 21 até o 26. Amém. Dize-me, vós. Amém? Podemos começar? Diz-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outra da livre.
mas da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porém essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, que é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá em cima é a livre, a qual é a nossa mãe. Mas Jerusalém lá de cima é a livre, a qual é a nossa mãe. Então a nova aliança, irmãos, foi feita com o Senhor Jesus ali. Ele morreu na cruz por cada um de nós, né? E verteu o seu sangue. Hoje nós não vivemos mais pela lei, nós vivemos debaixo da graça, amém? Ó Senhor Jesus. E aqui o capítulo 2 de Gálatas, voltando uma página aqui, Gálatas, vamos ler o 19 até o 21. Gálatas 2, 19 a 21. Senhor Jesus, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Senhor Jesus, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Graças a Deus, né, irmãos? Hoje nós vivemos pela graça, né? O Senhor prometeu ali a Abraão, mas essa promessa chegou até nós, né? Através do Espírito prometido, né? Que o Senhor cumpriu tudo ali por cada um de nós. Hoje nós podemos viver essa nova aliança, né? Que o Senhor alcançou a cada um de nós. Senhor Jesus. Voltando lá para Gênesis 15. Senhor Jesus. Gênesis 15. Vamos ler do 18 até o 21. Senhor Jesus. Aleluia. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o rio de Eufrates. Aleluia. Vamos ler só isso por enquanto. Naquele mesmo dia, fez aliança com Abraão, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde do rio do Egito até o rio Eufrates. Irmãos, a gente viu que ele deu a terra ali, né? Mas ele não deu ela, assim, como se diz, de bandeja, só entrar e tomar posse, né? E ali tinham as lutas, né? Vamos ler aqui do 19 até o 21, né? O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoeu, o Eteu, o Efarezeu e os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgaseu e o Jebuseu. Então, ele teve que lutar contra esses povos aqui, tá vendo? Para tomar a terra, né? Até os irmãos falam que é os Zeus aqui, né? Os Zeus, hoje nós podemos tomar para o nosso eu, né? Esse gigante talvez sou eu mesmo, né, irmãos? O meu velho homem, a minha opinião, mas ele teve que lutar aqui, tá vendo? Hoje, irmãos, para a gente alcançar o reino, nós temos que lutar, não é? Todos nós passamos por dificuldade. Vêm as tribulações. Por quê? Porque para a fé, ela precisa ser crescida. E o Senhor precisa de ganhar nosso coração. Amém? Senhor Jesus. Aqui em Deuteronômio 8, Senhor Jesus. Deuteronômio 8, versículos 2 e 3. Senhor Jesus. O Senhor permitiu ali, irmãos, para poder eles reconhecer quem era o Senhor, né? Não me deixou entrar ali para, né,
que tudo que é ganhado de mão beijada não tem valor, como se diz, né? Vamos ler então, Deuteronômio 8, 2 e 3. Recordar-te-ás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber que estava no seu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecia, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Senhor Jesus. Irmãos, então o Senhor deixou ter esses gigantes ali, para eles para ver o que tinha no coração deles, para eles mesmos ver a situação, né? Tem hora que acontece alguma coisa com a gente, que a gente mesmo fica assustado com a situação da gente, né? Porque não sabia que eu era assim, não. Né? Mas que o Senhor está permitindo passar a situação para a gente ver realmente quem que nós somos. De frente do espelho, quem que eu sou, né? Senhor Jesus, recordar-te-ei de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou no deserto pelos 40 anos, para te humilhar, te provar. Você passa por provação hoje, irmão? Para saber que está no seu coração. Nem nós mesmos não sabemos. Moisés não colocou a mão no peito ali, a mão dele não ficou branca? Está vendo? E se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que não conhecia, nem teus pais o conheciam, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Irmãos, esse ponto é muito importante, né? Tocando de novo nesse ponto da palavra. Mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Temos que atentar para a palavra, está vendo? Irmão, como que o Senhor frisa esse ponto, irmãos? Nós temos que ver que o Senhor realmente quer que nós voltemos para a palavra. Amém? E aqui, irmãos, um exemplo que o irmão Pedro deu sobre um gigante, Deuteronômio 3, Senhor Jesus, versículo 11, que ele toca nesse ponto aqui, Deuteronômio 3, 11, fala dos gigantes, né, que ali possuíam. Os gigantes eram os refaíns, né? Então ele tinha que dar cabo neles ali, que ele era uma mistura, né, entre os anjos e as filhas dos homens, que teve aquela união ali que gerou os gigantes, né? É aquela raça estranha, Deus queria dar cabo. Então ele queria usar o povo para dar cabo nessa raça, né? Então vamos ler o versículo 11. Porque só Og, rei de Baçã, restou dos refaíns, eis que do seu leito de ferro, não estás, porventura, em Rabá, os filhos de Amon, sendo 9 côvados o seu comprimento, e de 4 de largura, e pelo côvado comum. Senhor Jesus. Então, esse que foi mostrado no elemento diário, que esse Og, né, a cama dele é de 9 côvados. Lá mostra que 9 côvados é 4 metros de alturas. Imagina uma pessoa de 4 metros de alturas. Aqui deve ter mais ou menos isso, né? Ou tem menos? Mais ou menos 4 metros de alturas. Mas o Senhor falou assim, não temas, porque sou eu quem pelejo por vós. Né? Então, irmãos, quando vem situação na sua vida, né, talvez tenha um gigante na sua vida de 4 metros, mas o Senhor é conosco. Os irmãos creem nisso? Quem peleja por nós é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos crer que o Senhor é conosco. Para isso, vamos estar juntos. Para isso, nós temos que estar junto com Abraão, porque a bênção do Senhor está com Abraão. Né? Não vamos ser como os Ló e desviar. Né? Aqui fala que a cama dele era de ferro. Imagina o tamanho da criança. Né? Então, nós temos que realmente ver, não olhar para situações. Talvez a gente vai para uma cidade, no projeto de expansão, no TCI, ali tem um monte de gigante, né? Até eu brinquei com os irmãos que outro dia eu cheguei já falando com o Alessandro e com o Rogério dos gigantes que apareceu lá. Mas o Senhor já dá vitória, né? Hoje o Senhor, nessa mesma cidade que eu falei, o Senhor já deu vitória ali, tá vendo? Então nós não tem que olhar para o meu natural. Eu tenho que ir pela fé, né? E tomar posse, não conquistar a terra, né? E para fechar aqui, irmãos, eu queria apenas ler Gênesis 15, novamente, o versículo 1. Se possível, os irmãos, ficar de pé para a gente ler esse versículo. Ó Senhor Jesus, nós podemos imergir nesse versículo, amém? Gênesis 15, versículo 1. Ó Senhor Jesus.
Senhor Jesus, vamos ler? Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Vamos fazer diferente agora. Em lugar de Abraão, você coloca o seu nome, amém? Vamos ler de novo. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Juninho, numa visão, e disse: não temas, Juninho, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Podemos imergir nele um pouquinho, amém? De 2 a 2. Não temas, eu sou teu escudo. Não temas, eu sou teu escudo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos nessa noite, Senhor, pela sua aliança, que o Senhor fez com cada um de nós. Senhor, o Senhor fez essa aliança com Abraão, Senhor Jesus, mas esse Espírito prometido chegou até cada um de nós. Nós te louvamos, porque realmente o Senhor cuida de cada um de nós. Só aquele que intercede por nós, e o Senhor é aquele que peleja por nós. Não importa a nossa situação, mas o Senhor é conosco. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor tem nos falado, o Senhor tem nos dado, pela vida da igreja, por cada ferramenta que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nos leva a estar usando essas ferramentas e nos leva a estar seguindo junto com aqueles que têm a bênção do Senhor. Ó, purifica o nosso coração, ganha o nosso coração a cada dia. Jesus é o Senhor. Irmãos, vamos abrir o compartilhar aqui na frente.